informações superficiais, tá? A ideia é a gente, pelo menos uma vez por semana, se encontrar para debater alguns temas aí caros ao marxismo e alguns diretamente ligados ao PCB, para que a gente possa, pelo menos à distância, dar continuidade às nossas formações, tá? Então, na semana passada, a gente fez isso, e aí eu chamei exclusivamente pessoas militantes novos do partido e aqueles que estavam se aproximando. Eu não fiz o convite muito em aberto, porque era uma formação muito específica para aquelas pessoas que são próximas ao PCB, para explicar como que se dá a organização do partido, como que funcionam as instâncias, a função de cada secretaria, enfim. Aí nós fizemos aquela formação de 40 minutos. A ideia hoje é novamente esse mesmo formato, de uma formação curta e rápida, aí, de no máximo 40 minutos, e aí depois a gente abre para um debatezinho aí também bem curto. O tema de hoje, que é o leninismo, geralmente essa formação ela é tão. Eu costumo fazer ela de uma maneira tão aprofundada que eu divido ela em duas formações de 2 horas e meia, às vezes até 3 horas cada uma, porque assim, são muitos elementos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, nessa proposta de uma formação relâmpago, fast food, mas para não ficar também muito superficial, é assim, entender o básico do que é uma organização leninista. Então, quando alguém se reivindica marxista-leninista, o que que isso significa? Existem alguns elementos específicos do leninismo para que alguém possa se reivindicar assim, para que uma organização possa se reivindicar assim. Então, quando diz lá nas nossas teses, no caso aqui eu estou falando do PCB, PCB se reivindica como uma organização marxista-leninista. Então, o que significa isso? Isso significa muita coisa. Significa que existem esses elementos dentro da estrutura orgânica do nosso partido e esses princípios são os princípios norteadores da nossa militância, da nossa linha política e da nossa atuação junto à classe trabalhadora. Bom, tem um vídeo interessante que o Jones fez recentemente que eu digo tipo um mês e meio atrás, falando sobre leninismo. E aí ele começa dizendo que colocar o marxismo-leninismo como uma coisa engessada, ou até mesmo como sinônimo de stalinismo, é um grande equívoco. E aí ele vai citar, historicamente, no século XX, tantas organizações de diferentes países que se reivindicavam marxistas-leninistas, e como que elas tinham as suas especificidades locais. Então, existe um princípio norteador dentro do marxismo-leninismo, mas existem aí diferenças substanciais entre esses partidos, como, por exemplo, a própria Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a própria Revolução Russa. Todas essas revoluções foram protagonizadas por partidos que se reivindicavam leninistas, mas não necessariamente tinham todos os elementos coincidiam. Existem diferenças aí bem pontuais entre eles, mas todos seguem um princípio básico. Travou para todo mundo ou só para mim? Travou, Travou camarada. para mim também. Travou, travou com força. Princípio básico foi a última coisa que a gente ouviu. Tá travado aí pro pessoal? Sim, camarada, o Paulo até caiu.
Estão me ouvindo agora? Sim. Eu não faço a mínima ideia, do que aconteceu, mas vamos lá, vamos tocar. Aí, qualquer coisa eu vou saindo e vou voltando, espero que não aconteça de novo. Como eu disse no final da outra formação, semana passada, por que eu acho importante, porque eu, por exemplo, como escolha pessoal, entendo que um partido marxista-leninista é o ideal para aquilo que pretendemos, para o caminho que pretendemos traçar e o objetivo final nosso, que é o quê? A ruptura desse sistema e a instauração aí do socialismo como um caminho para o comunismo. Eu vim até conversando hoje, estava eu e outros camaradas conversando hoje lá na nossa escola, lá no nosso trabalho, dizendo como que como que o capital está cada vez mais sem alternativas para ampliar a sua exploração e captação de mais-valia. Aquela crise sistêmica do capitalismo dos anos 70 e que foi aprofundada com o neoliberalismo, principalmente nos países da América Latina nos anos 90, como que está cada vez mais difícil ele dar continuidade a esse modo de produção, dar continuidade à exploração da classe, diante de situações que estão sendo colocadas no nosso dia a dia e que está deixando ele cada vez mais acuado, como, por exemplo, o problema ambiental, a uberização do trabalho, enfim. Todas essas evidências deixam claro aquilo que a Rosa Luxemburgo falou lá em 1910. Ou a gente alcança o socialismo, ou nós vamos nos aprofundar na barbárie. Não existe outro caminho. Não existe mais espaço nenhum para a social-democracia. Não existe mais espaço para uma esquerda reformista. Aliás, nunca existiu, né? Nunca deveria ter existido. Mas agora, menos ainda. Menos ainda. Se até o começo dos anos 2000 eu ainda tinha como tocar um projeto popular de governo baseado no preço das commodities, sem mexer nas grandes estruturas, sem mexer nos grandes privilégios, sem fazer uma reforma agrária ampla e restrita, sem fazer uma reforma da Previdência, não esse tipo de reforma da Previdência, mas uma que atacasse os privilégios. Se eu vivi um momento do mundo que até dava para fazer isso acabou. Principalmente depois da crise de 2008 e esses últimos anos, isso não existe mais. Não existe mais a possibilidade disso. Então, qualquer coisa que se tentar fazer para amenizar esse processo de precarização do trabalhador e destruição ambiental, tá fadada, já nasce morta, já nasce fadada ao fracasso. Então, para mim, tá mais do que claro, tô mais do que convencido, isso desde que eu era adolescente, que ou a gente alcança o socialismo, ou a gente aprofunda de vez na barbárie, e o cotidiano nosso vem dando cada vez mais sinais de que é isso que está acontecendo. Então, enquanto a gente não conseguir uma organização mundial da classe trabalhadora a níveis locais e depois mundial, para a gente conseguir frear esse processo e encontrar uma outra maneira de produzir as nossas mercadorias e uma outra relação social estabelecida, vai ter cada vez um aprofundamento maior da barbárie. Até que ponto essa barbárie vai chegar, não sabemos. Então, as organizações marxistas-leninistas, de 1917 para cá, elas se mostraram as mais efetivas. Então, toda a organização do conjunto da classe trabalhadora que conseguiu um ganho efetivo, real, nas suas intenções, no seu projeto político e na sua linha política, essas organizações seguiam o marxismo-leninismo. Claro que com as suas especificidades locais, desde o que eram os bolcheviques até o que foram os Panteras Negras nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, que também se reivindicava marxista-leninista. Então, mesmo que depois do fim da União Soviética e dos países do bloco socialista, o termo tenha caído um pouco em desuso, ele precisa ser retomado, e ser retomado urgentemente. Porque até então não inventaram, é que eu falei para vocês também na formação passada, pode ser que apareça alguém aí e invente um outro tipo de organização que se mostre mais efetiva que o marxismo-leninismo na busca pelo socialismo, na organização da classe, pensando na ruptura com o sistema e na tomada do poder. Marxismo-leninismo é tomada de poder. Não tem outra coisa. Se for para resumir numa única frase, é tomada de poder. Então,
até agora não inventaram uma forma mais efetiva do que essa. E aqui nós estamos falando de tomada do poder pela classe para que a gente dê início a um processo de uma democracia proletária. Eu não estou falando de uma tomada de poder via eleições dentro das 4 linhas da democracia burguesa, em que a nossa atuação do trabalhador é ultra restrita. Não é esse tipo de tomada de poder. Tomada de poder, quem quer entender melhor sobre isso, sobre as críticas de um comunista sobre esse tipo de democracia, a tentativa de determinadas organizações de achar que tomada de poder é ganhar o processo político eleitoral e fazer um presidente, um vereador, um deputado, um senador, leia O Estado e a Revolução de Lenin, que de longe é o melhor livro que um comunista ou que alguém de esquerda possa ler. Porque ali o Lenin, e é um livro curto, que ele escreve no calor dos momentos, né, em 1917, ali ele desmonta qualquer tipo de argumento que os sociais-democratas, porque ele está fazendo um diálogo ali com a social-democracia. O que era a social-democracia? Os reformistas, os partidos que também se reivindicavam socialistas, mas era esse socialismo aí do reformismo, da ideia, pode deixar que o capitalismo vai cair de podre. Então, não precisa de uma organização, não precisa de uma tomada de consciência. Naturalmente, o próprio processo, as próprias contradições do capitalismo o levarão à morte. E nós, enquanto um partido organizado, pensando somente nessa atuação dentro das 4 linhas, um partido eleitoreiro, basta que a gente ocupe esses cargos, ocupe esses espaços à espera desse momento. E o Lenin, no Estado da Revolução, ele vai desmontar todo esse argumento e mostrar, pela própria história dos acontecimentos, como isso é impossível de acontecer. E aqui já vai uma das grandes sacadas do Lenin, e que dá o tom num partido dito marxista-leninista, que eu até comentei também na formação anterior. Vai lá, Guinello, fala. É só perguntar qual livro você recomendou agora, eu não entendi bem. O Estado da Revolução? Ah, Estado da Revolução, obrigado. Tá, beleza. A grande sacada do Lenin, já ali entre o século XIX e o século XX, o momento que ele está no exílio, e ele está aproveitando para estudar bastante e acompanhando aí o acontecimento das coisas na Rússia czarista e também os acontecimentos ali na Alemanha. Ninguém chega à consciência de classe por si só. Ninguém chega a uma consciência política e muito menos a uma consciência revolucionária de maneira espontânea. Então, era isso que a social-democracia acreditava. Basta a gente deixar que as coisas aconteçam. Se temos maioria de trabalhadores do que burgueses, vamos lançar um partido que se diz socialista e a maioria dos trabalhadores vão votar na gente, a gente vai ocupar esses espaços e a gente começa a fazer esse trabalho lento e gradual, e a própria condição do trabalhador, quanto mais precária for, mais isso acaba empurrando ele a uma consciência política. O Lenin vai falar, não, isso não acontece. Vocês estão lidando com o ideal, com o que vocês acham que deveria acontecer. Mas no mundo real das coisas, e aí o Lenin consegue usar de maneira muito hábil o materialismo dialético, porque ele é um materialista, mas acima de tudo ele é dialético, ele vai mostrar como que isso não acontece. Isso não acontece. Você colocar o trabalhador numa situação de miséria, numa situação de precariedade, e achar que isso por si só... E quem nunca ouviu isso, né? Dentro de casa, pessoas, seus amigos, às vezes até professor, nossa, olha a situação que está o Brasil, e o brasileiro não acorda, né? Não percebe que isso é culpa do presidente. Olha o preço que está o gás, olha o preço que está o feijão, olha a situação que o brasileiro está, e ele continua apoiando esse presidente, né? Essa ideia infantil, ingênua, de achar que consciência de classe nasce de maneira espontânea no trabalhador. Basta eu colocar ele numa condição degradante, que isso inevitavelmente empurra ele ao socialismo, por exemplo. E o Lenin vai falar, isso não acontece, vocês vão ficar esperando sentado aí 300 anos, isso nunca vai acontecer. Muito pelo contrário, é muito mais fácil ele ser empurrado para o fascismo, desse jeito, deixar a coisa rolar solta, do que para o socialismo.
Então, consciência de classe precisa vir de fora para dentro, não vem de dentro para fora. Isso é uma maneira idealista de enxergar o acontecimento das coisas, o próprio desenvolvimento do ser humano. Ele vem de fora para dentro. Então, não é apertando o cinto em cima do trabalhador que isso vai fazer com que um dia ele durma alienado e no outro dia ele acorde pensando na revolução. E aí o Lenin vai falar, um máximo que pode acontecer com esse trabalhador é ele atingir uma consciência econômica barra sindical. O que significa isso? Significa ele perceber que, organizado coletivamente, ele vai conseguir alcançar determinados tipos de pautas do que se ele ficar sozinho sem fazer nada. Então, isso pode até acontecer com ele. Então, quais são as coisas ali que ele percebe e que o deixa insatisfeito? Uma longa jornada de trabalho, o custo de vida muito alto, o salário que não dá para ele sobreviver. E aí ele percebe que, por exemplo, isso Lenin falando lá começo do século XX, tá? E ele percebe, então, que a luta sindical tem seus ganhos. Então, beleza, diminuiu de 12 para 8 horas, o salário dobrou, o preço do aluguel abaixou. Então, isso até acontece. Então, ele fala, de maneira livre e espontânea, a consciência econômica sindical até acontece. Eu não preciso ir lá e me apresentar enquanto sindicalista para ele perceber que ele vai conseguir determinados ganhos com a luta. Mas para por aí. E principalmente se ele conseguir atingir, se estiver atendido essas pautas mínimas. Então, o que ele percebe ali de imediato? Que ele trabalha muito e ganha pouco. Então tá, então eu dou uma condição de vida legal para você. Como fizeram com o Estado do Bem-Estar Social. Por que o Estado do Bem-Estar Social nasce depois da Revolução Russa? Por que os países capitalistas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, colocam lá o Estado do Bem-Estar Social? Eleva a condição e a qualidade de vida do trabalhador. Justamente para que ele não olhe ali para o outro lado do mundo e perceba que existe uma maneira diferente de produzir as coisas e outros tipos de relação de produção. Tipo assim, então tá, os seus problemas são esses, eu posso resolver isso dentro dos marcos do próprio capitalismo. Eu posso elevar a sua qualidade e a sua condição de vida. Você não precisa de uma revolução socialista para que isso aconteça. Então, fiz isso, e eu não tenho ali um partido organizado suficientemente para desmascarar isso para o trabalhador, acabou. O trabalhador vive 1000 anos desse jeito com tranquilidade, sem problema nenhum. Então, a consciência política, a consciência revolucionária, ela vem de fora para dentro. Então, se eu não tiver uma organização, no caso aqui um partido, um movimento social, ou seja, uma organização como um todo, que possa realizar esse trabalho, ele nunca será atingido. Uma organização marxista-leninista é uma linha de atuação, é um modus operandi, é uma maneira que um partido se organiza, cumprindo alguns princípios básicos, elementares ali, nucleares, que são os pilares do leninismo, para que eu atinja sucesso nisso que eu quero. O que eu quero? Elevar a consciência do trabalhador e organizá-lo para a luta de classe. E para que ele saia vencedor dessa luta de classe. Vai lá, Renan. Ô Paulo, e por que organização marxista-leninista, num termo só, e não uma organização marxista de formação, de organização leninista? Movimento de base teórica marxista, mas de organização leninista. Por que a gente não pode dizer dessa forma, uma vez que a tomada do poder ela é encontrada na análise marxista e não apenas, não é algo inovador que foi trazido por Lenin? Meu microfone tá funcionando aí, porque apareceu outro alerta aqui para mim. Sim, tá funcionando. Porque historicamente se deu dessa maneira. Mas se diz, foi o que eu falei, eu fiz toda essa introdução no começo, acho que era que você não tinha entrado ainda, o Renan. Quando fala assim marxismo-leninismo, eu não posso engessar o termo e pegar como modelo, por exemplo, que foi a Revolução Russa e falar, então marxismo-leninismo é isso, né? Então vamos dar Ctrl+C, Ctrl+V, e o que tiver fora disso, o que tiver diferente do que foi colocado ali quando o termo foi cunhado, então tá errado ou não é leninista. Não, existem as especificidades locais e elas são muitas, mas existem alguns princípios básicos que precisam existir
para eu reivindicar uma organização como leninista, porque foi invenção do Lenin, não foi invenção do Marx. E aí o Florestan Fernandes tem um texto muito interessante que ele vai falar isso. Ele vai falar, qual que é o grande mérito do Lenin? O Lenin pega o marxismo e dá materialidade àquilo, transforma aquilo numa linha de ação. Ele consegue entender muito bem o marxismo, como poucos fizeram no século XX, e ele transforma o marxismo numa linha de ação. E aí ele cria alguns princípios ali dessa organização. Então, quem cria isso é o Lenin, que são os princípios que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês, mas não vou aprofundar. Então, quem cria isso é ele. Então, por isso, marxismo-leninista. Isso não significa que é algo engessado. Deixa eu espelhar aqui a tela. Estão vendo aí? Falem sim ou não, porque eu não estou vendo a carinha de vocês. Sim. Beleza. Esses slides aqui são os slides que eu falei de uma formação muito mais aprofundada, muito ampla, e que não é o objetivo aqui. Então eu vou pular vários desses slides, mas queria só apresentar alguns aqui para a gente poder entender melhor. Eu gosto muito dessa introdução da história da Revolução Russa do Trotsky. Quem me deu esse livro foi o camarada Clebinho, fica aqui meu agradecimento a ele. E eu acho muito interessante a introdução que o Trotsky vai falar assim, olha só, durante os 2 primeiros meses de 17, a Rússia ainda era uma monarquia Romanov. 8 meses depois, os bolcheviques se apoderaram do leme. Eles eram pouco conhecidos de todos quando o ano começou. Não encontraremos nenhuma outra virada tão brusca na história, especialmente se lembrarmos que ela envolve uma nação de 150 milhões de pessoas. Está claro que os eventos de 17, sob qualquer ângulo, merecem estudo. Eu acho sensacional essa sacada do Trotsky aqui. O que ele está querendo dizer com isso? No começo de 17, os bolcheviques nem eram conhecidos. No começo de 17, a Rússia ainda era uma monarquia czarista. E os bolcheviques eram mínimos. A maioria das pessoas nem sabia da existência deles. 10 meses depois, eles estão se apoderando do poder de um país de 150 milhões de habitantes. E aí ele continua, depois dessa reflexão. Então vamos entender o que aconteceu nesses 10 meses que fez com que um grupo, de todos os grupos, de todas as organizações políticas que existiam na Rússia, a menor de todas era o Partido Operário Social Democrata Russo, que era dividido em 2 facções, os mencheviques e os bolcheviques. Então, o que aconteceu? O que tinha de tão especial nessa organização, sendo a menor de todas, 10 meses depois, tá, como ele diz aqui, né, se apoderando do leme de um país de 150 milhões de habitantes. E isso vai se dar por conta de uma organização totalmente diferente das demais, que seguiram princípios que o Lenin ali constrói junto com outros quadros do partido. Ó, o Florestan Fernandes, ó. Sua fidelidade ao marxismo não pressupunha a repetição de Marx ou a ossificação da dialética, e sim a busca de caminhos novos, que só o marxismo podia desvendar, desde que aplicados de forma precisa, exigente e imaginativa, com um saber vivo e intrínseca conexão com a vida. Eu comentei isso também semana passada, como um comentário que o Agnello fez. A capacidade dos bolcheviques, em especial do Lenin, de conseguir fazer uma análise da realidade precisa e constante para poder mudar, corrigir as rotas, era uma coisa absurda. Era coisa assim, de numa mesma semana, eles irem para 3 direções diferentes de acordo com as mudanças da conjuntura que aconteciam. E isso é interessantíssimo. E isso não tem nada de errado. Isso mostra o quão dialético eles eram, de conseguir fazer uma análise real dos acontecimentos e saber a hora de avançar, a hora de recuar e qual a melhor linha a ser adotada naquele momento. Ó, Lenin, dar ao proletariado a capacidade de converter seu poder potencial em poder real. Não somente a tomada do poder, mas a sua consolidação. O marxista deve, para julgar uma situação, fundar sobre o real e não sobre o possível. A política é a expressão concreta da economia. Não vou colocar... Esse aqui é interessante, ó. Tarefa do militante. Ganhar ideologicamente a vanguarda proletária e a ação com as massas. Mas não é isso aqui que eu quero trazer para vocês. Nem o que é o partido.
o que é o modelo leninista de organização? Aqui ele vai falar que foi um partido completamente diferente de tudo que existia até então, era algo totalmente inédito. Tá, então começa aqui. Os comunistas concluíram, após anos de prática revolucionária, que o proletariado, para enfrentar e vencer as classes dominantes, necessitava de um partido coeso e que atuasse com unidade de ação. Então aqui vai o primeiro princípio, unidade de ação. Então se alguém estiver anotando aí, já pode colocar. Primeiro princípio de um partido leninista. Isso é invenção do Lenin. O Marx não pensou isso, tá? Então, voltando ao que eu disse do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes fala, o Lenin, como ninguém tinha feito até então, pegou o marxismo e deu materialidade ao marxismo. Como que eu posso transformar o marxismo numa ferramenta de luta? Como que eu posso transformar ele num partido que, com esses princípios, possa vencer a luta de classe? Vencer a luta contra a burguesia. E é interessantíssimo o que fazer, que é um livro de 1902, é interessante que o Lenin dedica um capítulo inteiro só para mostrar como que a gente precisa identificar quem são os nossos inimigos e quem são os nossos aliados na luta de classe. Interessantíssimo. Tem aqui também nos slides, mas não vou me debruçar nisso aqui. Mas vamos lá. Primeiro princípio, unidade de ação. E aqui tem uma fala do Amílcar Cabral. Ó, é e não é. É na medida em que nós queremos transformar um conjunto diverso de pessoas num conjunto bem definido, buscando um caminho, e não é, porque aqui não podemos esquecer que dentro desse conjunto há elementos diversos. Pelo contrário, o sentido da unidade que vemos no nosso princípio é o seguinte, quaisquer que sejam as diferenças que existam, é preciso ser um só, um conjunto para realizar um dado objetivo. Então, existem as diferenças dentro dessa organização? É óbvio que existe, mas ela precisa ter uma unidade de ação. Então, eu preciso ter muito bem definido qual que é a minha linha de chegada. Aonde que eu quero chegar com essas ações? Aqui, tanto a nível pontual, como o objetivo final, que eu vou entrar aqui daqui a pouco na questão da estratégia e tática. Então, eu preciso de unidade disso. Então, eu vou definir uma determinada ação dentro desse partido, tá, mas ela precisa ter um fim, um propósito. E mesmo que existam as divergências internas ali durante o debate, todo mundo precisa estar muito bem afinado dentro de um consenso do que queremos buscar. Então, eu vou fazer determinada ação. Tá, eu vou discutir isso até a exaustão entre os camaradas, e eu preciso ter muito bem definido qual que é o fim último dessa ação. O fim último da ação de um partido socialista, de um partido comunista, é a revolução. O PCB foi um dos poucos partidos do mundo que manteve a sua unidade de ação, manteve a sua estratégia socialista, mesmo com o fim da União Soviética. Enquanto que os partidos comunistas do mundo inteiro, até os mais famosos, como era o caso do Partido Comunista Italiano, que era uma das grandes referências de comunismo mundial, até ele mudou a sua estratégia com o fim da União Soviética, se transformou num partido eleitoreiro, reformista, como outro qualquer. O PCB continuou mantendo a sua estratégia, nunca mudou, desde 1922. Então, o que nos une é um propósito muito bem específico, que tem o geral e os específicos. O geral é o quê? A Revolução Socialista. Acreditamos que somente com a ruptura com o sistema capitalista e uma nova organização social é que a gente vai conseguir, de fato, a emancipação do trabalhador. E para se chegar a isso, eu tenho uma tática, que precisa também ter uma unidade de ação. A unidade seria uma das principais condições da força do Partido Revolucionário. Tendo isso em vista, Lenin formulou o princípio do centralismo democrático. Então, se o primeiro princípio é a unidade de ação, o segundo é o centralismo democrático. Centralismo democrático quer dizer que o poder de decisão deve ser tomado democraticamente, com base nos interesses e na opinião dos representantes das massas, com base no respeito pela opinião e pelos interesses da maioria. Quer dizer que cada decisão relativa a um problema novo deve ser tomada depois de uma ampla e livre discussão por parte dos órgãos nela interessados ou da base ao topo. Eu comentei isso também com vocês, vamos discutir isso aqui de novo. Recomendo para todo mundo, pega lá a coleção Primeiros Passos, O que é Liberdade, Caio Prado Júnior. O que é Liberdade é um capítulo do doutorado do Caio Prado que ele escreve lá nos anos 60. E aí eles pegaram esse capítulo e transformaram na coleção Primeiros Passos com esse tema, O que é Liberdade. Ali o Caio Prado vai falar, cuidado, gente, cuidado. Cuidado para não entender liberdade
como se fossem as liberdades individuais. Esse é um conceito burguês de liberdade e que não serve ao trabalhador. Para o burguês, o conceito de liberdades individuais, as liberdades garantidas, é ótimo, serve muito para ele. Ele tem liberdade de escolher o melhor plano de saúde, ele tem liberdade para escolher o melhor lugar do mundo para viver, ele tem liberdade para viajar para o espaço, porque ele é um bilionário, ele tem liberdade para ter o próprio satélite, ele tem liberdade para almoçar aqui em Rio Preto e jantar em São Paulo, com o jatinho particular dele. Então, para o burguês, essa liberdade que ele conquistou com a sua revolução lá em 1789, tá ótimo, é esse tipo de liberdade que ele quer. Não é o tipo de liberdade que nós queremos. O tipo de liberdade que nós queremos é a liberdade do consenso, é a liberdade que é construída, é a liberdade que não é o que eu quero ou o que o meu amigo que está do lado quer. É o consenso entre nós dois, em que vai ficar bom para mim e vai ficar bom para ele também. Esse conceito de liberdade, ele só é construído coletivamente, através da democracia direta, e não da democracia representativa, que é esse modelo liberal de democracia, que parece ser o único, que foi sequestrado pela burguesia, né? O conceito de democracia foi sequestrado por eles, e fica parecendo que é o único possível. Se assistir qualquer comentarista da Globo News, vocês vão ver muito bem isso, assim. Quando eles falam da defesa da democracia, eles estão falando dessa democracia burguesa, que não é a democracia que nos interessa. A democracia proletária, ela é construída de acordo com um conjunto de elementos que... Travou de novo ou sou só eu? Travou de novo. Travou de novo. Caiu. Paulo. Aqui tá tudo bem. É que nem aquele dia lá daquela formação sobre educação, falou Banco Mundial 3 vezes, cai a net de todo mundo. Falando mal do capital agora, cai a internet de todo mundo. Paulo, Agnello, você tá atrapalhando o Paulo, cara. Ele saiu da reunião, cara. Eu tô ouvindo aqui. Então tá com delay, mano, porque ele saiu da reunião. Ah, foi me dar enquadrada, irmão. Deus tá do meu lado. Calma, gente, não me abandonem. Eu vou tirar eu vou tirar aqui a web, porque tá no... E ir pro microfone aqui do Note, que aí não tem problema. Vamos ver se rola. Estão me ouvindo? Sim. Sim, por enquanto sim. Não, então agora não vai dar mais problema, porque agora eu tô no microfone do Note aqui, é porque tava o da câmera e ele dá essas bugadas mesmo. Então agora não vai ter problema. Quer dizer, o único problema é que vocês não vão ver mais o meu rostinho lindo, né? Mas o resto, vamos... Nossa, que tristeza. Som de rojão no fundo. É, eu sabia que você ia ficar triste. Vamos lá, vamos espelhar isso aqui de novo, para a gente caminhar já para o final. Beleza, estão me ouvindo e estão vendo a tela aí, né? Sim. Sim, Paulo. Tudo certo. Beleza. Valeu, obrigado. Então, unidade de ação que está totalmente ligado ao centralismo democrático. Centralismo democrático significa que internamente nós fazemos as discussões até exaustão. Fora dali, nós temos unidade de ação.
em cima daquilo que foi proposto, em cima daquilo que foi discutido entre os camaradas. E eu preciso ter um corpo especializado de militantes para que essas discussões possam ter muita profundidade, possam ter muita clareza, possam estar de acordo com a realidade, não com suposições. Então, a formação do militante dentro de um partido comunista é imprescindível, é imprescindível. O Lenin, numa fala que ele faz com a juventude em 1919, ele fala assim, um comunista não se faz com palavra de ordem, tá? Se vocês acham que ser comunista é participar de um ato, isso Lenin falando em 1919, tá? Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. E aí o Lenin falando, vocês acham que participar de um ato e ficar falando meia dúzia de palavra de ordem é ser comunista? Ser comunista é também isso, tá? Isso envolve também. Mas nem de longe é só isso. Eu preciso de uma formação de quadros dentro desse partido. Isso significa que esse militante precisa estudar muito. Ele precisa estar muito bem antenado com a realidade, para que nessas discussões em que nós vamos definir uma linha de ação, em que nós vamos depois sair de maneira unitária, essas discussões precisam ter muita qualidade, precisam estar muito conectado com a realidade, muito conectado com as demandas dos trabalhadores e como nós vamos agir diante disso. Então, unidade de ação está ligada ao centralismo democrático, que está ligado a um outro conceito de liberdade. Os filmes americanos trabalham muito isso, né? Cuidado, a sua liberdade já está esbarrando na minha. Todo mundo já ouviu isso em algum filme de Hollywood. A sua liberdade termina quando começa a minha. Isso é o conceito burguês de liberdade. Como se fosse possível para nós, trabalhadores, vivermos numa bolha de direitos e que eles são garantidos e que eu posso viver tranquilamente assim. Para a burguesia serve, para nós não. Para nós essa liberdade ela precisa ser desconstruída e construída uma outra no lugar que é de fato a democracia proletária. Crítica, então, unidade de ação, centralismo democrático, crítica. Desenvolver o espírito da crítica entre os militantes e responsáveis, dar a todos em cada nível a oportunidade de criticar, de dar sua opinião sobre o trabalho, o comportamento ou a ação dos outros. Aceitar a crítica, de onde quer que ela venha, como uma contribuição para melhorar o trabalho do partido, com a manifestação de interesse ativo pela vida interna da nossa organização. Só lembrando uma coisa, tá? Se vocês pegarem os livros do Lenin, pode pegar o Estado da Revolução, o que fazer, as teses de Abril, em nenhum momento ele vai fazer essa sistematização que eu estou fazendo aqui, tá? Tipo, capítulo 1, autocrítica, princípios de uma organização leninista, capítulo 1, unidade de ação, capítulo 2, centralismo, não faz isso, tá? Isso está no conjunto da obra dele. Isso está no conjunto da obra do Lenin e na prática de como os bolcheviques se organizaram para conseguir a tomada do poder. O fim último é a tomada do poder, tá? Falar de leninismo é falar de tomada do poder. Na crítica, é autoexplicativo aqui o texto que eu acabei de ler, então a liberdade que o militante tem dentro da organização de poder realizar a crítica a outro militante, claro que de maneira respeitosa e fraterna, e a crítica até mesmo ao que está sendo decidido ali, e que ele não concorda. Deu para perceber já, para quem está assistindo aí, para quem já tem experiência ou quem não tem, que um partido leninista não tem correntes. Se existe uma unidade de ação e o centralismo democrático, isso significa que um partido leninista, como é o caso do PCB, ele não tem correntes. Então não existem correntes que disputam a direção do partido, correntes que cada um tem uma estratégia e uma tática diferente, correntes que cada um tem teóricos marxistas, isso sim, isso nós temos vários, mas que tem que esses teóricos provocam até uma mudança na linha política daquela corrente. Isso não existe. Não existem correntes dentro de um partido leninista, como é o caso de outros partidos de esquerda. A autocrítica, se tem a crítica, tem que vir seguida da autocrítica. Desenvolverem todos os militantes, responsáveis e combatentes, espírito de autocrítica, capacidade de cada um fazer uma análise concreta do seu próprio trabalho, de distinguir nele o que está bem e o que está mal, de reconhecer os seus próprios erros, de descobrir as causas e as consequências desses erros. E a direção coletiva. Então, se for para colocar assim, de maneira bem resumida, mas que a gente precisa aprofundar muito, quais são os princípios do leninismo? Então eu coloco ali unidade de ação, centralismo democrático, crítica, autocrítica e a direção coletiva,
que é a direção coletiva? Fazer tudo para que os órgãos dirigentes do partido passem a funcionar realmente, não na base de uma, duas ou três pessoas, mas de todos os seus membros, homens e mulheres. Direção coletiva quer dizer direção, mando ou comando feito por um grupo de pessoas e não só uma pessoa, ou por algumas pessoas do grupo. Dirigir coletivamente em grupo é estudar os problemas em conjunto para encontrar a sua melhor solução, é tomar decisões em conjunto, é aproveitar a experiência e a inteligência de cada um, de todos, para melhor dirigir, mandar e comandar. Então, todos, num partido leninista, todos são dirigidos e todos são dirigentes. Então, num determinado momento, você está ali como cumpridor de uma tarefa, e você tem um dirigente que te auxilia nisso e que te orienta nisso. Num outro momento, você é o dirigente que está orientando e dando os principais comandos para um grupo de dirigidos. Mas não existe a ideia do personalismo. Isso existe muito em alguns movimentos sociais, poderia até citar alguns aqui no Brasil, e em alguns partidos, que não existe a direção coletiva. Existe o oposto disso. Você tem meia dúzia de seres iluminados e que descem de cima para baixo quais são as tarefas que precisam ser seguidas sem nenhum tipo de crítica, autocrítica ou discussão interna. E aí essas figuras aí vão ganhando uma aura até meio que messiânica dentro do partido ou dentro dessa organização, como seres intocáveis, assim, e acima de qualquer suspeita. Isso não existe dentro de um partido leninista. Não existe esse culto à personalidade, ou pelo menos não deveria existir. O que existe é que todos são dirigidos, todos são dirigentes, de acordo com as suas funções. Aí vai da sensibilidade do dirigente perceber, naqueles que ele está dirigindo, habilidades específicas para que esse sujeito também se torne um dirigente, talvez no comando de uma outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma negação total com tecnologia. Tem dificuldade até de mexer com rede social, que eu tenho o dobro da minha idade tem facilidade. Então, eu não posso dirigir uma tarefa como essa. Eu não posso ser dirigente de um grupo de agitação e propaganda do partido, por exemplo. Eu não faço a mínima ideia de como mexer com isso, mas tenho outras habilidades. E aí eu posso perceber, dentro daquelas pessoas que estão sob a minha direção, essas habilidades para que esse sujeito se torne um dirigente nessa tarefa específica. Então, isso é mais ou menos o princípio básico do que é uma direção coletiva. A formação de quadros, que eu falei, que é um elemento também de um partido leninista. E aí o Che, só para terminar aqui, eu acho chega a ser até engraçado isso daqui, ele coloca as características do que é um quadro. Che Guevara, tá? O famoso Che Guevara. Ele coloca quais são as características. Então, quando a gente fala assim, um quadro, como que eu posso chegar para um cara e falar assim, não, esse cara é um quadro do partido. Esse cara aqui tem uma firmeza ideológica sensacional, experiência de organização. Esse cara aqui é realmente um quadro do partido. Então, ele coloca lá, ter sentido do dever, ter sensibilidade com problemas dos trabalhadores, ter espírito inconformado, interesse em compreender e conhecer sempre as coisas, ter vontade de fazer novas experiências, comportamento ético, esforçar para expressar o que de melhor existe no ser humano, ter dedicação ao estudo, dedicação ao trabalho produtivo, espírito de solidariedade, entusiasmo permanente, preservar a dignidade, ter conhecimento da realidade, ter dedicação ao trabalho produtivo, saber interpretar os anseios das massas, saber se comunicar bem, portar e expor virtudes que cativam as massas. Eu falei engraçado, mas eu concordo 100% com isso daqui, tá? Eu concordo 100%. Se nós nos comprometemos a realizar esse trabalho, e que trabalho é esse? Compor uma organização que tem como fundamento básico a elevação da consciência desse trabalhador, a organização desse trabalhador para a luta, conseguir entender a realidade e corrigir as rotas do partido na direção de uma ação prática, política, que leve à tomada do poder, claro que esse militante precisa ter essas virtudes e ele passa a ser um exemplo para os outros. A melhor maneira, quem é da militância aqui faz tempo sabe bem disso. A melhor maneira de você convencer alguém daquilo que você se comprometeu a fazer é com exemplo. Mais do que um super discurso, mais do que um vídeo que viralizou nas redes sociais, ou da sua
fala de 2 minutos no carro de som, num ato. Mais do que isso tudo, é o seu exemplo cotidiano que vai convencer o trabalhador, que vai fazer com que ele perceba que você está ali, lado a lado com ele na luta, e que com a sua postura ética, você é um sujeito em que ele pode confiar. Ué, se você se prestou a isso, não dá para brincar de ser comunista, tá? Não dá para brincar de ser comunista. Se você se prestou a isso, se você assumiu a responsabilidade de participar de uma organização que tem como princípio preparar a classe trabalhadora para a tomada do poder, não dá para brincar com isso. E aí você precisa estar muito ciente das suas responsabilidades e principalmente do seu comportamento no cotidiano. Deixa eu voltar aqui. Como eu estava com a tela espelhada ali, eu não vi se alguém... Vai lá, Guilherme. É isso que eu ia perguntar, se alguém levantou a mão. Nossa, desculpa, camarada. É que você fala aí sobre a formação de quadro, eu lembrei também de uma coisa que era dita muito pelo Stalin e pelo próprio Che Guevara. Por nós formar... Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Só o Paulo? Agora eu tô. Agora sim. Cortou? Pô. Retomando, né? O Stalin e o Che falavam muito, né? Principalmente nesse quesito de comportamento ético, né? Que por nós, né, formarmos a vanguarda da nossa classe, a gente tem que ser o principal exemplo de atuação dentro da sociedade, né? Eu acho que tudo isso que o Paulo mostrou como enumeração que foi feito pelo Che cabe em todos os momentos, né, do Stalin vai falar também, né? O bom militante não é aquele que atua só bem dentro da militância, né? Ele também tem que atuar na vida pessoal bem, porque a partir desses dois movimentos, né, que a gente pode até chamar de dialético, esse militante vai cada vez mais se elevando na sua atuação interna e externa do partido e do movimento comunista de maneira geral. Só isso, encerro. Obrigado, Paulo. Assim, teria muitas coisas para aprofundar sobre o leninismo. Aqui, assim, eu dei uma pincelada bem de leve mesmo dos princípios básicos da organização leninista, para mais despertar a curiosidade de vocês e entender, pelo menos de maneira bem introdutória, isso, do que um conhecimento muito mais complexo e aprofundado. Era mais para a gente poder começar a fazer esse debate e para os militantes novos do partido, quando dizem assim, o seu partido é um partido marxista-leninista. Por quê? Por quê? Por que ele não é de outro tipo? Quando diz que o PCB é um partido leninista, então, o que significa isso? Se alguém perguntar para você, então você precisa ter muito bem fundamentado isso, né? Entender por que nos reivindicamos assim. Por que o PCB, e não é só o PCB, né? Existem outros partidos aqui no Brasil que também se reivindicam leninistas. Entender e saber responder essa pergunta, né? Então, se na formação passada eu expliquei como que se dá a organização do partido e o funcionamento das instâncias, então, e aí, na hora que eu estava passando os slides, tinham lá, o partido é marxista-leninista. Eu falei, opa, peraí, isso aqui também precisa ser explicado. Por que nós somos marxistas-leninistas? E aí, então, é isso. A questão principal é a tomada do poder. Não é brincar de ser comunista, não é brincar de ser de esquerda. O Lenin ele vai passar uma boa parte da vida dele brigando muito mais com a social-democracia, brigando muito mais com os reformistas, do que com a burguesia em si, porque está claro para ele quem são os inimigos. Mas a grande preocupação do Lenin, e isso é muito legítimo, por isso que eu recomendo que leiam o Estado da Revolução, é como que a social-democracia engana o tempo todo os trabalhadores. A burguesia é mais fácil você desmascarar ela para o trabalhador. Agora, a grande preocupação do Lenin é
como que essa esquerda reformista engana cotidianamente o trabalhador e só prolonga ainda mais o sofrimento dele. Então vamos entender como que essa social-democracia ela não nos interessa e como que a gente pode dar uma virada nesse jogo. Como que a gente pode se organizar e quais são, então, os elementos externos e internos que precisam existir para que a gente possa, de fato, tomar as rédeas da própria história. Então, a grande briga do Lenin, como eu falei, no Tese de Abril, no Que Fazer, no Estado da Revolução, não é ele brigando com a burguesia, não é ele brigando com os latifundiários, não é ele brigando com o imperialismo, é também isso, mas é principalmente ele mostrando as debilidades de um partido de esquerda reformista, que ele vai chamar de social-democrata, né, que era a maneira... Bom, até hoje, né, a gente usa essa expressão, falar que são partidos sociais-democratas. Ele mostrando como que é o canto da sereia para o trabalhador, como que parece muito interessante, mas que na verdade não é. Então, falar de leninismo é falar de tomada de poder. Falar de leninismo é falar de uma teoria marxista que tem como fim último a revolução socialista, no caminho para o comunismo. E eu termino a minha fala, claro, vocês podem fazer pergunta, quem quiser, quem tiver que sair também pode sair, mas termino da mesma maneira que comecei. Nós estamos chegando cada vez mais próximos aí da luta final. Essa luta final pode significar, inclusive, não fazer nada e simplesmente se aprofundar na barbárie de uma maneira aí, tomara que não, mas irreversível. Se tem uma lição que o Lenin deixa para a gente desde 1902, quando ele escreve O Que Fazer, é que ficar com os braços cruzados não vai adiantar absolutamente nada. Assistir do sofá de casa o mundo se acabar não vai fazer com que, do nada, de maneira espontânea, o trabalhador comece a se organizar, perceba todas essas debilidades e contradições da relação capital-trabalho e vire o jogo. Isso é um trabalho dos comunistas. Para isso existe o Partido Comunista. O Trotsky fala isso também nessa mesma introdução da Revolução Russa. Não são os comunistas que fazem a revolução. Quem faz a revolução é a classe trabalhadora organizada. É ela que faz a revolução. Só que ela faz com a orientação dos comunistas. Sem a orientação dos comunistas, ela não faz nada. Sem a orientação dos comunistas, ela é enganada pela social-democracia. Sem a organização dos comunistas, ela é levada pelo fascismo. A precarização do mundo do trabalho para as massas empurra elas ou para uma esperança dentro dos partidos reformistas ou para o próprio fascismo. Então, sem a organização e o direcionamento de uma vanguarda comunista, a gente não consegue nada, a gente só prorroga o aprofundamento da barbárie. E nós estamos chegando cada vez mais próximos disso, assim, da luta final. Não tem mais como o capital se expandir mais do que se expandiu. Nunca antes na história da humanidade nós tínhamos uma quantidade tão grande de bilionários, na mesma medida que nós temos uma quantidade tão grande de miseráveis. No Brasil já são 19 milhões passando fome. Não tem mais o que se fazer com a natureza, e o resultado ambiental já está aí. Então, é assim, se há 100 anos atrás já estava na ordem do dia a derrubada desse sistema e a implementação de outro, agora, então, assim, é questão de sobrevivência mesmo. Questão de sobrevivência mesmo. É isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma insatisfação, como eu falei, é muito complexo e não dá para a gente fazer isso só em 40 minutos, mas espero que tenha, pelo menos, aí dado o pontapé inicial, de maneira bem introdutória, sobre os princípios da organização leninista. Vai lá, Eric. Tá dando para ouvir aí? Camarada. Sim. Então, no final do slide, você falou sobre a formação de quadros. Quer ver se tem como você dar uma geralzona assim, sobre a diferença de um partido de quadros e partido de massa. Sobre a diferença dos dois. O partido de massa ele não tem esse compromisso. Ele não tem esse compromisso com essa tarefa histórica da conscientização do trabalhador. Ele não tem esse compromisso. Um partido de massa é um partido de filiados, é um partido de correntes, é um partido que está preocupado com uma mera militância agitativa,
no sentido de lançar e fazer os seus candidatos. Então, em determinados momentos da história, ele inclusive teve a sua importância, mas nem de longe é uma organização do tipo leninista. Um partido de quadro. Dizer que é um partido de quadro não significa dizer que é um partido de meia dúzia de pessoas, tá? Significa dizer que esses quadros estão inseridos em locais estratégicos da luta de classe. Então, quando o Trotsky fala que em janeiro de 1917 as pessoas nem conheciam os bolcheviques, no próprio ano de 17, ali, nos meses seguintes, os bolcheviques, devido à qualidade do seu discurso, à qualidade da sua atuação, eles começaram a ocupar os principais sindicatos. Eles começaram a ocupar os principais locais dos soviets, que já existiam lá desde 1905. Então, eles começam a ocupar os principais soviets e começam a ocupar os principais postos de lideranças sindicais. Então, eles vão conseguir dirigir as massas. Como eles estavam inseridos nesses espaços interessantíssimos para a luta contra o capital, que eles vão conseguir direcionar essa revolta agora sim para o inimigo certo. E vão conseguir a revolução lá em outubro. Então, essa é a grande diferença de um partido de quadro para um partido de massa. Um partido de massa está preocupado com o saldo eleitoral, com lançar seus candidatos, com ocupar os espaços dentro da ordem burguesa. E aí, por isso, não existe essa preocupação com a formação dos seus militantes. Existe, no máximo, a preocupação com a formação desses militantes que vão não direcionar, mas aparelhar. Como um partido reformista não tem a pretensão de tomada do poder no sentido de fim do capitalismo, mas sim uma tomada de governo, então não tem essa preocupação de eu ocupei a direção de um sindicato super estratégico e agora vou direcionar esses caras para a luta, mas para a luta final mesmo, para a luta final. Não tem essa preocupação. Então, a preocupação é aparelhar esse sindicato, já que eu tenho a direção dele, para que ele seja um curral eleitoral meu. Então, um partido de massas vai fazer isso na direção de um sindicato, por exemplo. Um partido de quadro, não. Quando eu falo preparar, não significa de maneira esquerdista, tá? O esquerdismo. Então, beleza. Então, os militantes do PCB agora têm a direção do sindicato dos professores. No dia seguinte, nós estamos dando fuzil AK-47 para eles e estamos lá invadindo o prédio da prefeitura. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Existem as lutas pontuais, táticas, e existe a luta geral. Mas, como direção do sindicato, eu tenho que provocar aquilo que é o princípio básico de um partido leninista. A elevação da consciência de classe desses dirigidos meus, que compõem o sindicato. Foi isso que os bolcheviques souberam fazer com uma destreza única. Uma destreza única eles conseguiram fazer isso. Por quê? Porque eles eram quadros. Eles eram muito bem formados. Eles sabiam muito bem qual era a tarefa deles ali, ocupando esses postos. E deu tanto certo que em outubro, os caras, como diz o Trotsky ali, eles já estavam no leme de um país de 150 milhões de habitantes. Não sei se ficou claro. É isso mesmo, Clemin. Eu também gosto. Mas é que se ficar falando assim, vai que tem pessoas novas aqui, assustam. Mas eu também gosto. Não, é também assim, tá? É também assim. É também. Entrou por conta disso, né? Entrou por conta disso. Mais alguma coisa, gente? Eu vou parabenizar o camarada aí. Oh, valeu, camarada. Muito boa, como sempre. Eu vou tentar dar continuidade a essas formações, que, ó, é 8h05 agora, então durou exatamente 1 hora, para não ficar cansativo, tá? E aí, semana que vem, inclusive pode não ser só eu, pode ser inclusive outros camaradas, que eu estou colocando essa proposta para outros também. Por exemplo, a Lenina, ela quer fazer uma formação dessa sobre marxismo e feminismo, que é interessantíssimo. Então, também está aí, e existem outros camaradas que têm um acúmulo aí gigantesco também em outras áreas do marxismo e da organização partidária que também podem contribuir com isso. Mas a ideia é que a gente faça esses encontros aí toda semana,
no máximo aí 1 hora, para não ficar cansativo, não ocupar muito tempo de vocês, e aí a gente vai avançando. Beleza, gente? Agradecer aí a participação de todo mundo, tá? Muito bom, camarada. Boa demais.